Olá, graça e paz. Este é o canal Deus e Desenvolvimento Pessoal, canal que fala sobre o desenvolvimento pessoal na luz e na ótica da Palavra de Deus. O texto que nós gostaríamos de trabalhar hoje, ou o tema, ele é sobre não alimente, não idolatre, não ame, não seja escravo da sua dor. E por que eu quero tratar desse tema? Porque muitas das vezes nós temos notado que muitas pessoas estão feridas, magoadas, de forma legítima, mas isso tem impedido o seu crescimento na presença de Deus, tem impedido que promessas de Deus se realizem em sua vida, devido às pessoas serem freadas por terem alimentado sentimentos de deslealdade, de rejeição. Então, fique conosco, que deixa Deus falar ao teu coração. Bom, o texto de hoje, a palavra que nós vamos usar para embasar o tema desse vídeo, ele se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19, nos versículos 4 ao versículo 7, que é um texto bem conhecido, né? Que é o texto que fala sobre a depressão do profeta Elias, né? Nós vemos ali que no texto anterior, Elias ele confronta os profetas de Baal. E na sequência, quando Acabe, né, vai para a sua casa e fala sobre os feitos de Elias, de como o Senhor ali o usou para vencer aquele duelo, né, contra os profetas de Baal, que eram os profetas que trabalhavam para os deuses de Jezabel, que era a rainha do reino do norte de Israel. E diante disso, Jezabel ela faz um conjuramento dizendo que, pelos seus deuses, que se até o outro dia Elias não tivesse morto, ela não seria, né, não estaria viva, né, caso os deuses dela não se vingassem. E aí nós vemos na sequência que Elias ele foge, né, ele corre, porque por mais que Deus tenha agido favoravelmente a Elias, muitas das vezes nós vemos esses personagens bíblicos como super-homens, super-mulheres da fé. E não é assim, né? Tanto que nos evangelhos, quando citam, por exemplo, Elias, a Bíblia deixa bem claro que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas quedas do que todos nós. Então, Elias ele parte dali e ele diz uma frase que me chama a atenção. Ele faz: acaso sou eu melhor que meus pais? Como se ele questionasse: nossa, minha prova é tão grande, será que eu sou tão diferente? Será que outras pessoas no passado tiveram uma prova tão grande? Será que Deus é tão ruim comigo? Como se ele falasse dessa maneira. Por que Deus permite essas coisas comigo? Porque antes disso parece que nunca tinha acontecido isso com alguém. E Deus ele entende os questionamentos de Elias, né? E ele ali ele deita debaixo, né, de uma árvore, e o anjo do Senhor ali o acorda e oferece, né, um alimento, um pão com um cântaro de água. E Elias ele come e volta a dormir. E novamente esse anjo do Senhor ele acorda Elias novamente e fala: Elias, come e bebe, porque a tua jornada ainda é muito grande. Então, Elias, com certeza, ele deprimido, né, como se ele já tivesse desanimado, como se ele já tivesse encerrando a carreira, como se já tivesse, na linguagem que usa no futebol, pendurando as chuteiras, né? Deus ainda dá 3 missões para ele no período, né, que ele tinha que ungir o rei da Síria, que ele tinha que ungir
o profeta substituto dele, né? E que ele tinha que ungir um novo rei de Israel. Mas na verdade a única coisa que ele cumpre disso é eleger o seu sucessor, né? Eliseu, né? Como se ele falasse, ó, para mim já deu um hashtag partiu ali e se foi. Mas o texto que eu quero trabalhar, a mensagem que eu quero trazer é que Deus, ele sabe que muitas das vezes o motivo da sua decepção, seja com a igreja, seja com a política, seja com um casamento que fracassou, um relacionamento, muitas das vezes ela é legítima e Deus entende. Deus não questionou o fato de Elias estar chateado com as suas circunstâncias. Mas ele falou, Elias, se revigora, a tua jornada ainda é muito grande. Eu tenho muitas coisas ainda para realizar na tua vida, Elias. Mas o que tem me impedido é você ter idolatrado essa sua dor. Você tem alicerçado a tua fé no seu direito. E o reino de Deus, ele é renúncia. Nós vemos ali no livro de Reis, quando Davi, ele está ali afastado, fugindo de Saul, ele está alistado no exército dos filisteus, e quando ele vai para aquela batalha, o rei Aquis queria que ele lutasse, mas o exército falou assim, como que a gente vai confiar nesse cara? Não é esse, pouco tempos atrás, que tinha derrotado o nosso exército? E o rei falou, olha Davi, eu confio em você, mas não vai rolar não. Os homens aqui não estão confiantes com a tua presença. E Davi, ele volta com um exército de mercenário que ele tinha juntado. E quando ele chega na cidade de Ziclag ali, as mulheres, os gados, as crianças tinham sido raptadas. E a Bíblia fala que Davi, ele chorou, não até ele ele não parou de chorar até ele ser consolado. A Bíblia fala que ele chorou até quando não houve mais lágrimas. Mas depois ele se animou no Senhor e foi resolver o problema. Ei, Deus, ele está te chamando. Ele entendeu sua lágrima, ele entendeu já o seu lamento, ele justificou, mas ele está te chamando de volta. No livro de Miqueias ele fala assim, me mostra o seu direito, nós compareceremos juntamente. O Senhor entende a tua causa, ele entende o teu direito, mas ele está te chamando de novo. Ele quer te usar novamente. Não se ampare na sua dor. Se pessoas te decepcionaram, se ministérios te decepcionaram, Jesus, ele é o cordeiro, ele veio, o leão, ele se fez de um cordeiro mudo. O rei, ele se fez de servo, deixou tudo a sua glória, foi cuspido aqui nessa terra. Se fosse nos dias de hoje, muitas das vezes eu vejo Jesus como no programa do Datena ali, como se fosse um estuprador sendo levado ali, e as turbas, as pessoas condenando. Jesus ficou nu perante todo mundo, sendo humilhado. Ele deixou o direito dele de lado. Por isso que a Bíblia fala, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele renunciou toda a sua glória, para depois ele ter de volta. O grão de mostarda, ele teve que morrer, senão ele ia ficar para sempre na solidão. Então muitas das vezes você fala, Senhor, como eu tinha um chamado grandioso. Muitas das vezes você falava, o meu sonho era ter pregado nos gideões, ter pregado em grandes congressos. Meu sonho era ter cantado, meu sonho era ter evangelizado. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele não se esqueceu. A Bíblia fala no livro de Miqueias que há um memorial diante deles para aqueles que o adoram e se lembram do teu nome. Muito nesse texto, Miqueias 3,16, se não me falha a memória, fala do que nos adiantou, inútil é servir ao Senhor. E nós temos por bem-aventurado aqueles que pecam deliberadamente, nada acontece. Mas depois o Senhor responde, mas eis que existe um memorial diante de mim para aqueles que me adoram e se lembram do meu nome.
Você está no memorial de Deus. Deus tem se lembrado. Deus tem despertado a seu favor. Não deixe que essa mágoa te pare. O livro de Ezequiel, no capítulo 18, ele fala: comerás o pai a uva, e o dente do filho é que vai ficar roxo. Não, a responsabilidade ela é pessoal. Ei, querido, você pode continuar fazendo a obra de Deus, mas Deus ele precisa que você esteja em comunhão com o corpo. Eu passei 10 anos desigrejado e questionando, com um espírito crítico. Nunca fui de comentar com ninguém, de mencionar, porque a palavra de Deus diz que nenhuma raiz de amargura brotando contamina os demais. Mas hoje eu entendo que nós precisamos fazer parte de um corpo, não para aprender, porque muitas das vezes não é você buscar uma igreja que melhor se identifique, é você congregar, é você ali de vez em quando, né, participar. Se você tem um talento, você vai ministrar, você vai dar uma aula, você vai fazer um evangelismo, mas Deus não quer que você viva enfurnado na igreja, mas Ele te chama para o corpo. Ele te chama para fazer parte de um corpo, para tomar sua ceia, para se regozijar. Mas Ele não quer você como servo, Ele quer você como amigo. Não é o fato de você fazer parte de uma denominação que vai mudar o seu relacionamento com Deus, mas Deus ele quer te ver ali. Salmo de 119, ele menciona que todos aqueles que falam do Senhor, que vivem a comunhão contigo, serão chamados de meus companheiros. Deus quer você numa comunidade de fé, meu querido. Ele entende que é legítimo a sua dor, mas Ele te chama de volta. Não idolatre essa dor, não ame essa dor. Não fique tendo ruminância com essa dor. O Senhor Ele está te chamando de volta. A igreja muitas das vezes hoje ela é misericordiosa com um drogado, com uma prostituta, com um ladrão, mas ela não é misericordiosa com um membro que saiu, que tanto trabalhou ali. No entanto, Jesus ele não te condena, porque Ele sabe dos seus bastidores. No livro de Isaías, quando fala a respeito de Jesus, ele fala que Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o tição que está se apagando. Você não ouvirá o seu nome nas encruzilhadas. Ele será manso, Ele será leal. Então Ele não vai esmagar, Ele não vai jogar os seus erros, nossos momentos, que a Bíblia chama de tolice na sua cara. Não, Ele não esmagará a cana, Ele não apagará a sua lâmpada. Pelo contrário, Ele vai acender, Ele vai vivificar. Então a palavra que Deus, eu não lançaria nenhum vídeo hoje, mas Deus me tocou de dar esta palavra. Irmão, come o pão, tome a sua água espiritualmente falando. A sua jornada ainda é grande. Deus ele te aguarda. Ele quer cumprir o ministério. Ele quer continuar aperfeiçoando a tua obra. Se você acha que Deus tem falado contigo, compartilhe esse vídeo, curta, interaja, para que o algoritmo alcance mais pessoas. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.